É uma satisfação recebê-lo aqui. Bom, o importante falar agora é da recuperação que nós temos para esse mercado que sofreu muito com a carne fraca. Eu começo perguntando para o Ricardo Santin. Atiraram no boi e atingiram frango e suíno, o que ocorreu? Bem, esse tiro infelizmente saiu pelo lado errado para as nossas proteínas. Não foi só boi, suíno e aves, as 3 proteínas foram atingidas de uma maneira muito severa, né? E felizmente o governo, com suas equipes, reagiram imediatamente, as entidades privadas, os produtores, mandando mensagens, explicando que esse foi um problema pontual. O governo, através do Ministério da Agricultura, do MRE, da Apex e todos os outros organismos, fizeram um comitê global de crise com os embaixadores, com os adidos agrícolas, com os escritórios da Apex e começaram a disseminar as mensagens para que a gente, em menos de 20 dias, 30 dias, já tivéssemos aí a recuperação de 97% dos mercados que suspenderam as importações das nossas carnes. Agora, o prejuízo ficou já estimado? Há uma estimação para o prejuízo que esse movimento ruim causou? Ainda está sendo mensurado e está sendo muito sentido ainda. Há mercados, inclusive, que agora estão acordando para dizer, olha, eu quero fechar até que não venham me explicar. Os outros já, digamos, suspenderam, reabriram, a grande maioria dos grandes mercados de aves, suínos e boi já reabriram, então começando a ter seu fluxo comercial normal. Mas ainda há mercados mais retardatários, que são mais reticentes e que talvez puxados pelas próprias indústrias locais, que querem aproveitar, deixa para tirar um pouco de proveito comercial. Os preços, tanto da carne suína como da carne de aves, caíram muito? Caíram, não se pode dizer muito. As estatísticas não contam isso porque a mudança de mix de produto, porque determinados mercados compram produtos de menor valor agregado e fecharam, então nos outros foram mais produtos. Então o mix de produto, ele acaba às vezes mascarando o preço na estatística. Mas no dia a dia, tivemos reunião com os nossos associados, a demonstração é que a gente perdeu na casa de 10% do preço, de 5% a 10% em preço nos mercados internacionais, em alguns deles. Em outros, até mesmo uma pequena subidinha. Por quê? Aí por causa do medo. É importante dizer, e aí falo mais em caso de aves, que há no mundo, infelizmente, uma epidemia de influenza aviária. E o Brasil não tem e nunca teve. E isso faz com que o Brasil, por ser o maior exportador do mundo e ter 40% do share do mercado global, faça com que os nossos importadores digam, poxa, se eu não comprar do Brasil, de quem eu vou comprar? Eu confio no Brasil há mais de 40 anos, não vai ser um problema pontual que vai me deixar de confiar naquilo que eu sempre confiei e consumi. Daqui a pouco, o senhor viaja para o Egito. Essa viagem no Egito é para retomar negociações lá? Sim, esse é o primeiro processo de recuperação de imagem. É uma viagem que vai primeiro para o Irã e depois para o Egito, onde faremos lá um churrasco de carne de gado e carne de ave, comandada pelo Elmar Novak, nosso secretário vice-ministro da Agricultura, em apoio com a Apex e a embaixada local. Então, todas as forças do governo e iniciativa privada estão chamando a imprensa, as autoridades locais e os importadores e fazendo as explicações. Em verdade, nós estamos lá perguntando, o que você tem dúvida? Você comprou, como Egito, 120 mil toneladas de frango nos últimos 5 anos, todos os anos, nunca teve um problema sequer? O que você quer que eu te explique? Eu vou explicar. É isso que o governo brasileiro está começando a fazer. O Turra fez isso agora recentemente no México. Depois disso, o ministro Blairo vai iniciar uma viagem pela Ásia também com esse sentido. A imagem foi desgastada. Nós não perdemos o que a gente já tinha, que é um patrimônio de ser o grande celeiro de carnes do mundo, né? Mas nós temos que recuperar esse pequeno trinco que fizeram na nossa imagem. Em relação à carne suína, a situação é um pouco melhor ou ela também foi atingida nesse mercado internacional? Também foi atingida. Por quê? Porque o que foi atingido foi o sistema brasileiro. Digamos, olha, posso confiar no Brasil. Não importa que tipo de carne. Será que o Brasil é confiável? E todo mundo está vendo que pode. As explicações foram claras, corretas. As empresas de suíno, como as de aves, as de boi, são visitadas regularmente por outros países. Suíno, por exemplo, se exporta para mais de 70 países no mundo. Então, vamos passar por essa fase? Vamos passar e sair mais fortes do que isso, mostrando para todo mundo que a nossa carne continua boa e com confiança.
Bom, você acaba de ouvir Ricardo Santin. Ricardo Santin é vice-presidente de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. As perspectivas são boas para a recuperação do que perdemos aí em função da Operação Carne Fraca. O trabalho continua. Agradeço a presença do Santin aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa.